Olá pessoal, tudo bem? Então nós voltamos à leitura do livro Ação e Reação, capítulo 14, que se chama Resgate Interrompido. É muito interessante esse capítulo. É uma outra história. Ele conta a história do Ildeu e da Marcela. Ambos são casados e têm como filhos Márcia, Sônia e Roberto. Eles têm uma família muito querida, muito amorosa. A Marcela é muito amorosa, mas acontece que o Ildeu se envolveu com a Mara. Ele está tendo um relacionamento amoroso com a Mara, que está sendo tão envolvido, e ele está envolvido em processo obsessivo. Todas as vezes que ele chega em casa, ele não quer saber da sua esposa. E ele tem um relacionamento muito difícil com o seu filho Roberto. Sempre que o seu filho chega perto, ele fala para ir embora, que ele tem vontade de matá-lo. Não sabe porque o seu filho fica olhando da forma como ele o olha. Mas as duas filhas, a Márcia e a Sônia, ele adora. Ele é apaixonado pelas suas filhas. Mas o Roberto, ele não gosta. O menino tem muito medo do pai. E ele, sempre em discussões com a sua esposa, com a Marcela, diz que é muito difícil as contas. Ele chega mesmo a ser ofensivo com a sua esposa, que mal sabia, ele preferia dar um tiro na mente do que ter assinado aquele papel, que é horrível o casamento, que é muito difícil, que ele está devendo para todos os lugares e a sua esposa não o ajuda. E ela lhe diz que ela está trabalhando, ela lava roupas para fora, mas dentro da necessidade, dentro da possibilidade, porque ela tem uma casa com 3 filhos. Como poderia uma mãe com 3 filhos, com os afazeres de casa e ainda trabalhar fora? E nesse relacionamento tumultuado, o Ildeu está num processo obsessivo. Quando chega Silas, André e Hilário, eles percebem a situação muito triste. Deixam, protegendo o lar, espíritos abnegados, para que eles possam tentar amenizar a situação da Marcela e de seus filhos. Mas a situação é muito difícil e o Ildeu está num processo obsessivo desse relacionamento e vive com as imagens da Mara, sua amante, a envolvê-lo, e ele realmente está com muita dificuldade de manter o seu casamento. Mas interessante que o Ildeu é apaixonado pelas filhas. Ele tem um relacionamento, às vezes ele pensa em se separar, mas o fato de pensar em deixar as filhas com a mãe o deixam muito abatido. E eis que Ildeu tem uma ideia terrível, que é assassinar a sua esposa. E com essa ideia, em contato os benfeitores, o Silas, quer demover-lhe essa ideia, mas ele está num processo tão terrível que ele tinha uma arma e ele já começa a pensar em pegar a arma. E eles, como forma de demover a ideia de Ildeu, eles se envolvem com a filha mais nova, a Márcia, para que ela acorde, já que ele adora suas filhas. E realmente eles falam com o espírito em desdobramento, e o espírito volta para o corpo e a menina levanta do quarto e fala: papai, você não pode assassinar a mamãe. E ele leva um susto, mas ele não se deixa envolver, ele pede para que ela volte para a cama dormir. E nesse intento, ele já de posse da arma, no momento em que ele quer já se dirigir para Marcela e assassiná-la, inadvertidamente ela o encontra antes do momento. Quando Marcela percebe Ildeu com a arma, com o revólver na mão, ela acha que ele vai se suicidar. Vejam que alma abnegada, que amorosa. Ela sequer imaginou
que ele estava com o intento de assassiná-la. E quando ela vê aquela arma, ela acha que ele vai se suicidar. E ela fala, por favor, não faça isso. Pode se libertar, pode procurar a sua felicidade nos braços de outra. Eu vou ficar aqui com as crianças, eu não quero ter o peso do seu suicídio por conta do nosso relacionamento. Vejam que alma abnegada. E ele fica até sensibilizado em perceber que ela havia dado uma outra história, um outro rumo para o intento que ele estava planejando. E nesse momento ele se aproveita da situação e diz que ele realmente não consegue continuar com o casamento. E ela fala, vá, pode ir embora, pode ir buscar a sua felicidade. Pode me deixar aqui com as crianças. É claro que em prantos, em choro, foi assim que a Marcela falou para o Ildeu. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei a minha experiência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão da nossa casa, com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. E nesse interim, a Marcela, auxiliada pelo Silas, envolvendo, ele descarrega o revólver e realmente aproveita da situação para partir. E a Marcela fica numa situação muito triste. Imaginem, ela não tinha emprego, não tinha dinheiro, e ela, oh meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Diz ela. Mas faz com que ela ouça os seus pensamentos. E diz a Marcela para que ela não queira mal ao esposo. Roga a Jesus o abençoe e ampare onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a Ele te ligaste em sagrada aliança de amor, de pretérito antigo. E ainda ele responde com relação ao trabalho, para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Nesse interim, parentes desencarnados da jovem assomam carinhosamente ao recinto, estendendo-lhes as mãos. Vejam, meus irmãos, que é uma triste situação. Vários espíritos envolvidos, os 3 filhinhos mais o casal, mas a Marcela em nenhum momento ficou sozinha, desamparada. A espiritualidade amiga estava envolvendo, amenizando as suas dores, reenergizando, dando todo o suporte. Quantas vezes cada um de nós não passa por situações tão difíceis? Jamais estamos sozinhos. E o Silas esclarece para o André e para o Hilário: o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à medida de medicação violenta, em casos desesperadores de desarmonia orgânica, na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte fora do tempo. O divórcio é comparável como providência contra crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. O choque é como o choque operatório de um tumor, e a quinina para certas febres são recursos de emergência
sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não lhes liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Os nossos débitos são os nossos débitos. O caso de Ildeu e Marcela já foi estudado em nossa mansão. Temos duas almas em processo de reajuste. Então, evidentemente, o Aulus está explicando a situação do casal e das crianças. Eles estão em reajuste de vários séculos. Por não serem cumpridas as perquisições, convém lembrar tão somente algumas notas da última existência. Ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre irresponsabilidade e aventura. Produziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonou a esposa, que era Marcela, e passou a conviver com uma dessas pessoas, que foi a sua segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento de uma irmãzinha menor, pois os pais haviam falecido. E ele esperou essa criança amadurecer para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis, entrando em franca decadência moral. Precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Veja a responsabilidade dele. E essas duas meninas são as duas filhas do casal. Por isso que os dois vieram juntos para reabilitar. E por isso o encantamento que ele tinha com as filhas. Nesses relacionamentos, o Ildeu acabou se separando de todas elas, ficou muito doente e voltou para sua primeira esposa, a Marcela. Só que a Marcela já havia passado mais de 5 anos de muita tristeza, muita dor. Ela acabou se casando novamente. Quando o Ildeu a encontra, ela está casada com Roberto, o outro filho do casal. Ele queria de Marcela que ela cuidasse das suas chagas, da sua doença. Ele não tinha amor, afeto. E ele passa a ser cuidado por ela. Mas, evidentemente, não aceita o relacionamento que ela tinha já em felicidade, de muita felicidade, com Roberto. Por isso, ele não conseguia se relacionar com seu filho. Quando ele olhava para o seu filho, ele ficava irritado, porque era a recordação do passado. E novamente o Ildeu renasce, traz todos os filhos, junto de Marcela, que o aceita novamente, para o redirecionamento dessas almas. Mas ele novamente recaiu, reincidiu no erro, ao se relacionar-se com a Mara, a sua nova amante nesta reencarnação. Novamente, o Ildeu terá que reencarnar para reparar todo o mal, todos os desajustes que ele provocou. E os abnegados protetores, servidores do bem, estarão sempre ao seu lado para auxiliá-lo. Vejam que lição interessante. Acompanhem o nosso canal, assinem e curtam a página. Até o próximo. Que Jesus nos abençoe.